Então, lembrando, na próxima semana, nossas aulas vão ser na terça e na quinta, sendo que a aula de quinta vai ser uma aula de exercícios sobre o tema da última lista. E nós temos que marcar quando é que vai ser a nossa segunda prova. Então, possibilidades aí para essa segunda prova são fazê-la ainda na semana que vem, seria no dia 18, ou no dia 22, ou no dia 24. Então, o natural seria ser na última semana, 22 ou 24. Tem 2 colegas que não estarão aqui na última semana, então, para atendê-los, eu não sei se tem mais alguém aí que tenha problemas na última semana, a gente poderia antecipar para o dia 18, porque a matéria dessa prova vai até a lista que vai estar disponível na página ainda hoje, tá? Eu vou imprimir para vocês para trazer na terça-feira, mas ainda hoje essa lista vai estar na prova. Então, gostaria de ouvir vocês. De qualquer maneira, na última semana, a gente tem sessões aí pelo menos uma sessão para acabar de falar sobre visualização tridimensional e aí para retornar à prova também. Então, vamos lá. Eu sei que vocês dois preferem que a prova seja na sexta-feira. Alguém tem algum problema com isso? Alguém apoia esse negócio de ser na sexta-feira? Tem mais? Podemos marcar na sexta-feira, então? Aí, na aula de quinta, tem uma maratona aí de exercícios. E aí, o que eu faço com a prova lá na outra semana, eu não teria tanta pressa, mas com isso eu coloco na página do curso a última lista ainda hoje, para quem quiser ir adiantando esse assunto. Ok? E aí, na semana que vem, se for preciso, a gente pode até marcar uma aula adicional de exercício, aí a gente vê na semana que vem como fica. Ok, resolvido então. Então, na aula passada, tá, nós vimos como dar um arcabouço matematicamente preciso para essa ideia que aparece naturalmente na geometria perspectiva, tá, de que quando você faz a projeção perspectiva de um ponto, acontecem algumas coisas que são estranhas à geometria euclidiana. Isto é, pode haver pontos que não têm imagem, podem haver retas que eram paralelas, tá, e que têm uma imagem comum, tá, dando essa ideia de que essa imagem corresponde ao ponto no infinito aí dessas retas. Tá, e tudo isso é contemplado aí por esse arcabouço. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você estende, tá,
plano, tá? Produzindo o chamado plano projetivo. Então, o que é o plano projetivo? Ele é o resultado da união, tá, dos pontos propriamente ditos do plano com as direções do plano. Tá? Então, pontos e direções são tratados, tá, em pé de igualdade. Tá? Você trabalha indistintamente com pontos, tá, e direções. Quer dizer, direções são a mesma coisa que da gente pensar em pontos no infinito. E aí cada família de retas paralelas corresponde a um ponto no infinito. Tá? Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz isso aqui criando uma correspondência, tá, entre o RP2, tá, e o R3. Tá? De que modo? Um ponto XY é convertido em coordenadas homogêneas XY1. Tá? Uma direção dada também por XY, onde XY são as componentes horizontal e vertical, tá? Ela é convertida em um ponto do R3, tá, da forma XY0. Tá? Então, o que ocorre, tá, é que a gente tem um mapeamento de pontos e direções, tá, do plano no espaço R3. Tá? Esse mapeamento não é um a um, porque, na verdade, esse ponto que está aqui pode ser identificado com uma infinidade de triplas como essa. Você pode multiplicar por qualquer número diferente de zero aqui. Da mesma maneira aqui, tá? Você pode multiplicar por qualquer número, tá, diferente de zero. Ok? Mas o que é importante dado um ponto, sempre existe uma representação em coordenadas homogêneas. Tá? Dado uma direção, sempre existe uma representação em coordenadas homogêneas. E dado uma representação em coordenadas homogêneas, ela sempre corresponde a um ponto ou a uma direção. Tá? Até aí, não tinha grande vantagem de fazer isso. Tá bom, você arrumou uma maneira de codificar, tá, pontos e direções no mesmo balaio. Tá? Isso vale pouco. O que vale muito mesmo é isso aqui. É o fato de que você ganha uma estrutura para operar com esses pontos, que é exatamente a estrutura que aparece quando se faz projeção perspectiva. Tá? Isso vem, tá, dessa operação. Tá? Você aplica, tá, uma transformação linear, tá, no espaço R3, tá? O resultado é um conjunto de pontos do R3, que aí você pode levar de volta, tá, ao plano projetivo. Tá? Então, essa transformação que faz isso aqui tudo é o que a gente chama de uma colineação. Às vezes é chamado também de uma transformação projetiva. Tá? Mas, a rigor, uma transformação projetiva é o que você obtém restringindo a sua atenção aos pontos. Tá? Uma transformação projetiva, em geral, é definida no espaço euclidiano mesmo. Tá? Mas, na verdade, esses nomes aí não são completamente padronizados. Okay? Mas o mecanismo é esse. Tá? Uma vez que você tenha feito essa correspondência, né? Uma vez que você aplica essa transformação, tá? O resultado disso aqui, tá, vai ser um ponto da forma x', y', digamos w'. Tá?
E esse W' pode ser igual a zero, tá? Ou diferente de zero. Se o W' for igual a zero, for diferente de zero, isso vai resultar no ponto x' sobre W', y' sobre W'. Se o W' for igual a zero, isso vai resultar na direção x', y'. Tá? E note que as coisas aqui se misturam. Tá? Então, qualquer um desses 4 trajetos é possível. Ou seja, a imagem de um ponto próprio pode ser um ponto próprio ou pode ser uma direção. Tá? A imagem de uma direção pode ser um ponto próprio ou pode ser uma direção. Tá? Então, ou seja, pontos e direções são tratados de maneira intercambiável nesse esquema. Tá? E isso faz com que ideias que são expressas de maneira imprecisa, como aquele ponto lá de encontro lá das estradas que eu vejo, tá? É o ponto no infinito daquela direção. Tá? Nesse sentido. Tá? Então vamos ilustrar isso que eu falei, retomando o exemplo da aula passada, que era aquela transformação lá resultante da gente projetar o quadrado, tá, no plano de projeção. Se não me engano, as contas aqui, o denominador eu me lembro que era z mais 2, e o numerador, o que era mesmo? Você tem aí nas anotações? Alguém tem isso anotado? Vou ter que fazer as contas de novo. Não é Z, né? É Y depois que eu troquei a letra. Não é 2x mais 3y. E aqui era 3y. Então, aquela transformação que nós descrevemos no início, tá? Ela tem esse efeito. Ela, por exemplo, quando o ponto é 0, 0, a imagem aqui de 0, 0, tá, é o próprio 0, 0. Tá? A imagem de 1, 0. Então, vai ser... Então, quando esse valor aqui vai ser 2, né? Então vai ficar 2 sobre 2, 1. 0 aqui. Tá? Então, esse lado aqui do quadrado é preservado, ele fica na mesma posição. O 0, 1, então, o que vai acontecer com o 0, 1? Vai ficar 3 sobre 3, né? Então vai ser 1. 3 sobre 3, 1 também. Então a imagem da origem está aqui no ponto 1. E finalmente, o 1 a gente vai ter 5 terços. 1. Então, esse ponto. Note que há um encurtamento desse ponto, né? Porque se ele mantivesse o comprimento, ele teria que ir até o 2. Ele está indo só até os 5 terços. Então, esse nosso quadrado, tá? Ele é mapeado, tá? Num trapézio.
Ok? Essa é essa imagem. Então, para fazer, tá, essas contas que está aqui, tá, nós podemos usar, tá, a descrição cartesiana da transformação sem problemas. Tá? Mas aí a gente começa a observar, tá? Então todos esses casos aqui são situações aqui do primeiro tipo. Né? Você tem pontos que são levados, tá, a pontos. Tá? Mas a gente começa agora a observar o seguinte, ó, se você prolonga esses dois lados aqui, tá, eles correspondem, eles vão se intersectar, tá, num determinado ponto. Tá? Que ponto é esse? Esse ponto então, uma maneira que eu tenho de fazer isso, tá, é pensar do seguinte modo, tá? Se eu caminhar aqui sobre esse eixo toda a vida, tá, o que acontece, tá, com a imagem desse ponto? Então, um ponto aqui no eixo tem coordenada 0y. Tá? Um ponto de coordenada 0y, tá, é elevado, tá, onde? É elevado em 3y sobre y mais 2, 3y sobre y mais 2. Eu posso pensar o que acontece quando y vai para infinito. Quando y vai para infinito aqui, tá, o resultado desses limites é 3, 3. Esse que é esse ponto aqui. Tá? Só que eu não preciso fazer isso usando lá o mecanismo das transformações projetivas. Tá? Isso corresponde a um limite. Tá? Mas eu não preciso fazer isso, tá? Porque, na verdade, o que está ocorrendo aqui, tá, é que a direção... Então, como é que a gente faz, tá, esse mecanismo? Para a gente poder generalizar esse mecanismo, tá, o que a gente tem que pensar é que como é que um ponto genérico agora do RP2, tá, em coordenadas homogêneas, tá, ele vai ser transformado através de uma transformação linear do R3, tá, que está expressa aqui nessas contas. Tá? Então, qual é a transformação linear, tá, que corresponde, tá, a fazer, tá, essas contas? O que acontece é que cada vez que a gente tem uma expressão do tipo AX mais BY, isso vai ser transformado, uma expressão do tipo AX mais BY mais C, isso vai ser transformado em uma expressão do tipo AX mais BY mais CW. Tá? A gente acrescenta uma coordenada relativa à última componente. Tá? Aquilo que nas transformações afins, tá, a gente fazia sempre igual a 1. Agora não é mais igual a 1. A gente tem que considerar o caso geral. Tá? Então, as transformações que a gente vê aqui são 2x mais 3y mais 0w. Então, isso corresponde à linha 2, 3, 0. 0x mais 3y mais 0w. Então, isso corresponde a 0, 3, 0. Tá? E aqui, 0x mais 1y mais 2w, que corresponde, tá, ao 0, 1, 2. Então, isso é que vai multiplicar o xyw. Tá? É assim que a gente vai fazer essa conta. Então, só para ilustrar, vamos refazer aqui como é que se passa para o 1. O 1 é escrito, tá? Ele é equivalente a 1. Que aí, pela transformação projetiva,
é transformado nesse produto, 230, 030, 012, que multiplica 1. A gente opera 2 mais 3 mais 0, 5. 0 mais 3 mais 0, 3. 0 mais 1 mais 2, 3. E esse ponto que está aqui, isso aqui é igual, quer dizer, equivalente em coordenadas homogêneas a 5 terços, 3 terços, ou 5 terços, 1, 1. Tá? E isso, por sua vez, vai nos levar ao ponto 5 terços 1. Tá, então, o que a gente fez aqui foi começar com ponto 1. Para chegar a esse resultado, eu vou operar com uma direção. O que eu quero considerar? Ponto no infinito correspondente a tomar, tá, essa reta. Note que se por acaso, tá, no lugar de 0y, tá, eu tivesse tomado uma abscissa A qualquer, tá, o resultado não se alteraria aqui. Porque qual seria essa imagem? 2A mais 3y sobre y mais 2, 3y sobre y mais 2. Quando você faz o y tender para infinito, a parcela relativa ao A vai para zero. Então, na verdade, essa imagem que a gente encontrou não é só ao longo dessa reta, é ao longo de qualquer reta paralela. Então, isso é uma característica comum da direção, não daquela reta específica. Tá, isso aparece aqui. Ó. Qual é a direção associada a essas retas? A direção é qualquer vetor que seja paralelo a essas retas. Então, um vetor paralelo a essas retas é a direção 0,1. Escrito em coordenadas homogêneas, isso é 0, 1, 0. Tá? Direções são caracterizadas por ter, tá, um 0 na última componente. Você agora opera com ela exatamente da mesma maneira. O resultado, 2 vezes 0, mais 3 mais 0, 3. 0 mais 3 mais 0, 3. 0 mais 1 mais 0, 1. Então, o resultado aqui é o ponto 33. Então, você partiu de uma direção, tá? Mas o resultado é um ponto próprio. Ou seja, pontos de fuga são objetos plenamente tratados aqui nesse arcabouço matemático. Tá? Não tem dificuldade. Agora, toda direção, tá, vai dar como resultado um ponto? Não. Se a direção que você pega, por exemplo, for a direção horizontal, você vai estar falando da direção 1, 0. Direção 1, 0 é representada por 1, 0, 0, que vai ser transformada no produto da nossa matriz por 1, 0, 0. Resultado é
2, né? Aqui 0 é 0, e aqui é 0 também. Então, como a gente obteve um 0 aqui, o resultado não é um ponto, é uma direção. Tá? Qual direção é essa? É a direção caracterizada pelo vetor 2, 0. Que é a mesma coisa que um 0, tá? Porque qualquer vetor paralelo representa essa direção. Moral da história: retas que forem horizontais aqui mantêm-se paralelas, tá? Porque a imagem delas, a imagem da direção correspondente a elas, é ainda uma direção. Então, para completar esse esquema, tá, só falta um exemplo em que um ponto é levado numa direção. Como é que eu faço para obter, tá, um ponto que é levado numa direção aí? Então, um ponto vai ser levado numa direção quando aparecer um 0 aqui nessa posição. Tá? Vai aparecer um 0 nessa posição, tá? Quando esse denominador, tá? Y mais 2, né, for igual a 0. Tá? Porque para um ponto, o W vai ser igual a 1. Tá? Então, se você quer produzir isso aqui, basta pegar um ponto, tá, em que Y mais 2 seja igual a 0. Então, isso vai acontecer, por exemplo, com ponto 0, menos 2. Tá? Então, estamos falando deste ponto aqui, ponto 0, menos 2, ponto que está aqui nessa posição. Vou apagar aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, esse ponto, quando a gente faz a conta, ele é equivalente a 0 menos 2, 1. Ele vai ser elevado no produto da matriz da transformação por essa representação em coordenadas homogêneas. Então, o resultado é 0 menos 6 mais 0, que é menos 6. Depois 0 menos 6, 0, que é menos 6 também. E aí 0 menos 2 mais 2, 0. Então, isso é uma direção. Isso que está aqui equivale à direção direção 1, 1. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar, tá, qualquer reta, tá, que passa aqui por esse ponto, qualquer reta que passe por esse ponto, tá, esse feixe de retas concorrentes aqui nesse ponto, é levado, tá, num feixe de retas que são paralelas a essa direção que está aqui.
Note que uma dessas retas, tá, a gente já tem. A imagem aqui do eixo Y, tá, ela é uma reta inclinada a 45 graus. Se a gente fizer as contas e pegar uma outra reta qualquer, tá, ela vai ser uma reta paralela a essa direção. Ok? Então, moral da história, tá, é que essas transformações que a gente obtém segundo esse esquema, tá, elas convertem pontos do plano projetivo, tá, em pontos do plano projetivo. Ao fazer isso, podem levar pontos próprios em pontos próprios em direções, tá, direções em pontos próprios, direções em direções. Todas as combinações podem ocorrer, como nesse caso. Ok? Então, vou fazer algumas observações aí sobre essas transformações. Transformações afins são casos particulares de transformações projetivas. Foi isso, na verdade, que nos permitiu estudar com coordenadas homogêneas as transformações afins. Tá? Qual é, tá, a característica, tá, de uma transformação afim? Quais são o que faz, tá, uma transformação projetiva ser uma transformação afim? Então, do ponto de vista da matriz, não pode ocorrer uma divisão, do ponto de vista algébrico aqui da transformação, tá? A gente sabe que uma transformação afim é expressa por funções afins das variáveis x e y em cada coordenada. Então, não pode acontecer uma divisão para o número que dependa de x e y. Tá? Se não depende de x e y, tá, a matriz A de uma transformação afim, tá, tem que ser dessa forma. Tá? Tem que ter, tá, um 0, 0, tá, e um número diferente de 0 aqui. Isso me faz fazer um outro comentário, tá, de que uma transformação projetiva, tá, não é definida por uma única matriz. Então, por exemplo, aqui eu estou dando essa matriz da transformação projetiva. O que acontece se eu resolver multiplicar, tá, essa matriz pelo mesmo número? Multiplicar essa matriz por um escalar. Se eu multiplico essa matriz por um escalar, então o que vai acontecer é que na transformada, as três imagens, os três números, três componentes da imagem vão ser multiplicados por esse mesmo número. Quando eu volto aí para as coordenadas cartesianas, eu obtenho o mesmo resultado. Tá? Então, toda vez que eu represento uma transformação afim, isso aqui pode ser qualquer número diferente de 0, mas sem perda de generalidade, eu posso colocá-la como sendo 1. Tá? Então, isso explica por que a gente tem matrizes desse tipo lá com transformações afins. Aqui dentro do contexto de transformações projetivas, elas são um caso particular. Agora, se você não pensa aqui na matriz, tá? Mas pensa em propriedades mais estruturais, né?
como é que a gente pode caracterizar, tá, em termos aqui dessas combinações, tá, as transformações afins? Então, as transformações afins são exatamente aquelas que não permitam que essa bagunça aqui aconteça. Tá? Então, transformações afins, então eu podia completar aqui a minha frase dizendo isso aqui, ó, transformações afins são exatamente as transformações projetivas que preservam pontos e direções. Ou seja, quando você tem uma transformação afim, tá, pontos são levados em pontos, tá, direções são levadas em direções. Tá? Na verdade, o fato dessa última linha ser 001, tá, mostra isso, né? Porque se a última componente for igual a 1, tá, porque isso aqui está dizendo é que a última linha sendo 001 significa que quando você faz a imagem de um ponto qualquer, tá, a última componente é preservada. Então, se ela for igual a 0, continua sendo igual a 0. Tá? Se ela for diferente de 0, continua sendo diferente de 0. Tá? Então, em termos mais intrínsecos, tá, é isso que caracteriza, tá, uma transformação afim na classe das transformações projetivas. Outra questão importante que a gente vai precisar aqui uma transformação projetiva no plano. Eu vou querer generalizar para o espaço a n dimensões, fica caracterizada quando são conhecidas as imagens de um certo número de pontos em posição geral. Não podem estar todos na mesma reta, tá? Na verdade, não pode haver 3 deles na mesma reta. Essa é a condição. Tá? Então, isso aí, na verdade, é algo que a gente pode se perguntar até primeiro, para transformações lineares, e para transformações afins. Então, se você quer definir uma transformação linear no plano, você precisa conhecer a imagem de quantos pontos? Transformação linear fica determinada quando você conhece a ação dessa transformação linear sobre uma base. Tá? Sobre 2 vetores. Ou seja, sobre as coordenadas das extremidades desses 2 vetores. Tá? Uma base no plano tem quantos vetores? 2. Tá? Então, a resposta dessa pergunta para transformações lineares é 2 no caso do plano,
Tá? N no caso do espaço n-dimensional. Ok? No caso de transformações afins, tá? Não basta você conhecer a imagem de dois pontos. O que você precisa para transformações afins no plano é a imagem de um triângulo, basicamente. Porque uma vez que você conheça a imagem de três pontos, a gente pode argumentar algebricamente, mas pode argumentar geometricamente também, porque já viu lá que transformações afins preservam coordenadas baricêntricas. Portanto, qualquer ponto do plano pode ser expresso como uma combinação afim dos vértices. Tá? Uma vez que você saiba essa imagem, souber como é que esse triângulo vai ser transformado, então o plano inteiro fica determinado. Então, para transformações afins, o número é 3. Tá? E no caso geral, n mais 1. O argumento geométrico, o argumento algébrico é muito fácil, né? Porque se você olha uma transformação afim é uma transformação desse tipo, né? Tá? Então, você tem 6 incógnitas, 6 valores que determinam uma transformação afim. Certo? Então, quando você tem uma correspondência desse tipo, te dá duas equações satisfeitas por esses termos. Né? Você tem ax mais by mais c igual a x', dá uma equação envolvendo a, b e c, e depois outra equação com d, e e f. Então, você tem duas equações para cada correspondência desse tipo. Certo? Logo, como você tem 6 incógnitas, no mínimo você precisa de 3 pontos para ter as 6 equações. Na verdade, não são bem 6 equações, são 2 sistemas de 3 equações e 3 incógnitas, porque o que acontece aqui com A, B e C é completamente independente do que acontece com D, E e F. Certo? Então, ou por argumento geométrico, tá? Ou por argumento algébrico, tá? Nós temos a necessidade de ter 3 pontos. Agora, o que acontece com uma transformação projetiva? Então, pegando esse mesmo argumento, agora digamos que sejam, eu vou colocar desse modo aqui, tá? W, que pode ser ponto ou direção. Tá? Agora, tanto faz. Então, para cada equação desse tipo, tá? Você vai ter quantas, para cada correspondência desse tipo, você vai ter quantas equações? 2 equações, não são 3. Não são 3 porque, se eu disser, por exemplo, que esse ponto é o ponto... se eu disser, por exemplo, que o ponto 1 é elevado no ponto 1. Tá? Então, a equação que eu tenho é que a razão x' sobre w' é igual a 1, y' sobre w' é igual a 1. Tá? Eu não sei qual é o valor de x', não sei qual é o valor de y', não sei qual é o valor de w'. Tá? Tudo que eu sei é que a razão é igual a 1, razão igual a 1. Então, você tem 2 equações por cada ponto. Então,
Então, duas equações por correspondência. Quantas incógnitas são? Conta. Quantas incógnitas a gente tem para definir uma transformação projetiva? Contaram? Acharam quantos? 9? Mas não é. São 8. Por que são 8? Aquela observação que eu fiz lá no início, tá? Se você multiplica todas, se você multiplica a matriz por um escalar, você não altera a transformação. Então, na verdade, você pode fixar qualquer uma desses números diferentes de zero, tá? E achar os demais. Então, você só precisa de 8 equações. Tá? Então, como cada um fornece duas equações, você tem 4 pontos fornecem as 8 equações necessárias. Quaisquer 4 pontos? Não, porque o sistema aqui pode ser indeterminado, etc. Tá? Então, para que eles não sejam determinados, aí eu não vou mostrar esse fato formalmente, é preciso que eles estejam na chamada posição geral. Isto é, você não pode ter nenhum tipo de coincidência. Você não pode ter 3 pontos da mesma reta. Tá, os 4 pontos têm que ser tais que nenhum subconjunto de 3 pontos esteja na mesma reta. Tá? Então, a resposta aqui, tá, é que uma transformação projetiva, tá, fica completamente determinada, tá, quando se conhece a imagem de 4 pontos, tá, e no caso geral, n mais 2 pontos, em posição geral. Tá? Eu vou querer resolver um exercício aplicando, quer dizer, ilustrando aí esse fato, porque a gente vai precisar fazer isso para construir as equações aí da câmera digital. Então, o exercício que eu quero resolver é obter a transformação projetiva. Sim, tem uma pergunta? De 4? Não entendi. 4... Pois é, você precisa de 6 pontos. Se é de 4 dimensões, tá, a matriz vai ser 5 por 5. Então vai ter 24. Tá? Isso. E cada ponto vai fornecer quantas equações? 4. Uma para cada coordenada. Então fica 24 sobre 4, dá 6 que você precisa. Tá? Funciona. Então, eu quero obter uma transformação projetiva que faça o seguinte. Esse exercício aqui, na aula de terça-feira, vocês vão perceber por que eu pedi esse exercício.
Bom, evidentemente, isso é impossível de se fazer com uma transformação afim. Não há nenhuma transformação afim que leva esse trapézio nesse retângulo. Tá? Mas uma transformação projetiva sim, por aquele resultado, porque esses 4 pontos que estão aqui vão corresponder a essas 4 imagens. Tá? Os pontos estão em posição geral, não há 3 pontos colineares. Tá? Então, eu posso obter essa transformação. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu posso escrever o sistema 4x4, o sistema com 8 incógnitas, né, obtido equacionando a imagem, tá, de cada ponto. Então, por exemplo, isso aqui está dizendo que o ponto de coordenadas C e C é elevado no ponto 0, 1. Tá? Mas aí vai dar muito trabalho. Então, o que a gente vai procurar fazer, tá, é algo mais simples. Quer dizer, em geral, para você escrever a matriz, porque a gente está procurando a transformação linear lá do R3. Tá? Isso aí está associado a uma transformação linear do R3. Tá? Então, a maneira mais simples de se obter essa transformação é pensar em achar qual é o efeito que essa transformação tem sobre uma base do R3. Tá? Não vai bastar, você vai precisar de um ponto a mais. Tá? Mas isso reduz um bocado aqui as contas. Tá? Então, o que a gente vai procurar fazer é isso aqui. Ó. Determinar o que acontece com o ponto 1, 0, 1, com 0, 1, 1. Não, desculpe, não é isso que eu quero fazer, não. O que eu quero fazer é o que acontece com o 0, 0, 1, com o 1, 0, 0, e com o 0, 0, 1. Então, a gente tem informações aqui na figura, tá, para dizer, tá, o que está acontecendo com as imagens, tá, desses pontos. Então, isso que está aqui representa o ponto 0, 0. Isso aqui representa a direção 1, 0. Isso aqui representa, não, já repeti aqui, né? Aqui é 0, 1, 0, foi o que faltou aqui. Isso aqui representa a direção 0, 1. Tá, então, os 3 vetores aqui da base canônica, tá, do R3, né, correspondem a um ponto e 2 direções. Então, lendo aqui essa transformação, o que aconteceu nessa transformação, tá, com a origem? Ela está sendo levada aonde? Ó, você tinha aqui 2 retas passando pela origem. Essas 2 retas passando pela origem estão sendo transformadas em 2 retas paralelas. Isso quer dizer que a origem está sendo elevada num ponto no infinito, correspondente a essa direção. Então, o ponto 0, 0, ele vai ser elevado na direção 0, 1. Tá?
como é que a gente escreve a direção 0, 1? Em coordenadas homogêneas, como é que fica a direção 0, 1? Não é a direção 0, 1, é a direção 1, 0. A direção é do eixo x, né? 1, 0, não 0, 1. Então, eu vou me permitir escrever aqui 1, 0, 0, tá? Embora, na verdade, eu não possa garantir que seja 1, 0, 0. Tá? Pode ser um múltiplo qualquer. Mas como eu posso fixar qual vai ser esse múltiplo, eu estou fixando ele agora. Tá? Estou fixando 1 aqui. Nos demais, tá, eu não vou ter esse direito. Vou ter que colocar um fator multiplicativo, porque a minha transformação não é obrigada a produzir 1, 0, 0. Ela pode produzir qualquer múltiplo. Tá? Mas como eu posso escolher qual versão da transformação projetiva que eu quero fazer? Não, vou escolher esse aqui para ser 1. Exerci esse direito, não posso exercer nos demais. Então, e agora, o que acontece, tá, com a direção 1, 0, tá, nessa nossa transformação? A gente consegue dizer algo interessante sobre o que acontece com as retas que são deixa eu pular essa aí, deixa eu fazer a de baixo primeiro, que é mais fácil. O que eu posso dizer a respeito da direção 0, 1? Na direção 0, 1 é a direção vertical. Então, a direção vertical é preservada. Tá? As retas verticais são preservadas verticais aqui. Significa que essa imagem vai ser dada pela própria direção 0, 1. Como é que eu represento a direção 0, 1 em coordenadas homogêneas? Em princípio, tá, como 0, 1, 0. Só que como eu já fixei, tá, esse aqui como sendo 1, eu tenho que permitir que essa transformação me dê um múltiplo do vetor 0, 1, 0 e não exatamente esse vetor. Tá? Então, vamos atacar agora, tá, o que aconteceu, tá, com essa direção. Então, a imagem, tá, de uma direção, tá, ou é um ponto próprio, tá, ou é um ponto impróprio. Tá? Não tem outra possibilidade. Então, se você pega, tá, por exemplo, essa reta aqui, tá, e pega essa reta aqui, tá, essas duas retas, tá, elas eram paralelas, tá, aqui no domínio. Tá? Será que elas vão ser paralelas na imagem? Ora, a imagem dessa aqui, tá, é o próprio eixo. Tá? Esse ponto foi levado aqui. Esse outro ponto vai ser levado por um ponto aqui em algum lugar. Tá? Conclusão. Certamente essas duas retas, tá, vão ser levadas numa reta que é uma reta não paralela ao eixo. Portanto, retas dessa direção, tá, não vão ser transformadas em retas paralelas. Ou seja, a imagem dessa direção é um ponto próprio, tá, um ponto finito. Eu não sei exatamente qual o ponto, eu até podia tentar achar a equação da reta, tá? Mas o que eu vou dizer é o seguinte, isso aqui vai ser levado num ponto do eixo x, por causa da simetria. Tá? O que acontece aqui vai acontecer de maneira simétrica, tá, aqui nesse ponto. Então, essas duas retas
certamente, vão se encontrar num ponto aqui do eixo X por causa da simetria da figura. Como é que eu represento um ponto do eixo X? Um ponto do eixo X, tá? Tem y igual a 0, tá? Mas esses dois coeficientes aqui, eu não sei quais são. Então, moral da história, com essas observações, tá, eu reduzi meu desconhecimento aqui dessa matriz a apenas 3 números. Tá? Só tem 3 números que estão faltando para completar o quebra-cabeça. Quer dizer, descobri que essa transformação matriz aqui da transformação T então a imagem de 0, 0, 1 é 1, 0, 0. Imagem de 0, 0, 1 aparece aqui. Tá? A imagem do 1, 0, 0 é algo da forma B0C. Tá? A imagem, tá, de 0, 1, 0 tá, é 0, A, 0. Tá? Agora, eu completo, tá, essa informação, tá, com os pontos, tá, aqui com as correspondências, tá, entre os pontos. Tá? Então, por exemplo, o ponto 1, 1 é elevado no ponto 1. Certo? Então, qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? Isso vai ser B01, 0A0, C00, que multiplica com 1. Então, o resultado vai ser B mais 1, A, C. Tá? Usar a letra C não foi uma boa, porque eu tinha usado a letra C lá para outra. Tá? Então, eu vou trocar aquela C lá, que é menos trabalho. Então, conclusão. Isso que tem que ter aqui tem que ser equivalente ao ponto 1. Isso quer dizer que B mais 1 igual a 1, A igual a 1, C igual a 1? Não. Quer dizer que B mais 1 sobre C é igual a 1. Então, isso aqui vai me dar que B mais 1 tem que ser igual a C, tá? E vai me dizer que o A tem que ser igual a C. Então, isso permite, certamente, ficar agora com uma incógnita só. Tá? Poderia já fazer lá na... Então, eu vou para evitar a confusão, eu vou trocar esse ponto CC aqui por ponto KK. Tá? Então, agora, o ponto KK é elevado no ponto 0,1. Então, a equação que eu vou ter, B01, 0 a 0, C0 a 0, 0, operado com K1, isso vai me dar B mais 0 mais 1, vai dar B mais 1,
0 mais AK mais 0 vai me dar AK. E vai me dar C aqui. Isso tem que corresponder ao ponto 0, 1. Certo? Oi. BK mais 1, não? É isso? Que é BK mais 1. Mais... embaixo é CK. Tem razão. Obrigado. Isso tem que corresponder... bem que eu estava achando que ia dar uma coisa estranha aí. Tá? Isso tem que corresponder, tá, ao 0, 1. Então, quais são as coisas que a gente tira daqui? Então, se isso aqui corresponde ao 0, 1, tá, é porque BK mais 1 tem que ser igual a 0. Tá? E, além disso, o BK mais 1... É isso? Estranha essa equação. Não, algo está estranho aqui. Algo está estranho nessas equações. B01, 0 a 0, C00, BK mais 0 mais 1, AK, CK. Se isso corresponde ao ponto 0, 1, sim, o BK mais 1 igual a 0, tá? E eu tenho AK igual a CK. Perfeito. AK igual a CK é a mesma equação que eu tenho aqui, tá? Então, essa equação está a mais. E eu tenho, então, aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, tá? Então, qual é a solução? Então, isso aqui vai me dar o valor de B. Então, qual o valor de B? B é igual a menos 1 sobre K. Me dá o valor de C. C é B mais 1, que é menos 1 sobre K, mais 1, que é K menos 1 sobre K. Tá? E o A é igual a C, que é K menos 1 sobre K. Então, aí eu tenho a minha transformação completa. Tá? Menos 1 sobre K, 0, 1, 0, K menos 1 sobre K, 0, C, que é K menos 1 sobre K, 0 e 0. Tá? Então, essa transformação, essa é uma maneira, tá, de escrever essa transformação. A gente pode perfeitamente achar mais interessante escrevê-la multiplicando tudo por K. Não altera nada. Tá? Ela fica como menos 1, 0, 1, 0, K menos 1, 0, K menos 1, 0, 0. Ok? K menos 1. Nossa, errando conta aberta. Ainda bem que vocês estão atentos. Menos 1, 0K aqui. Ok? Então, ambas são formas aí da gente representar essa transformação. Eu fiz esse exercício porque a gente vai ter que fazer algo parecido aí no espaço, e aí eu não vou fazer todos os detalhes, porque
semelhante ao que a gente fez aqui. Ok. Dúvidas, comentários? Bom, então acho que estamos prontos, tá, para começar a discutir o processo de imageamento tridimensional. Tá? Então, agora a gente tem aqui as ferramentas matemáticas, que são as transformações projetivas, operadas por meio das coordenadas homogêneas, para exprimir o tipo de transformação que está envolvido na hora de você gerar a imagem, tá, de um objeto tridimensional. Tá? Então, normalmente o contexto é o seguinte: você tem um objeto, tá? Então digamos que você tenha agora aquela mesma contexto que a gente discutiu antes, tá? Lá da ambiente para fazer um planejamento aí de interiores com peças, móveis, etc. Agora você vai querer gerar uma imagem em perspectiva dessa sala que você vai criar. Então, seus objetos agora, tá, são objetos tridimensionais, tá, que vão estar definidos dentro do seu sistema de coordenadas. Então, da mesma maneira como antes, a gente tem inicialmente um sistema de coordenadas aqui do objeto, tá, onde o objeto a ser visualizado, tá, vai ser definido. Então, digamos um objeto bem simples aqui, um cubo, sei lá, com alguma aparência, tá, que a gente vai querer visualizar. Então, a primeira classe de transformações que a gente vai ter são inteiramente análogas a que nós vimos lá na computação gráfica bidimensional, que é o conjunto de transformações para posicionar esse objeto num sistema de coordenadas do mundo, tá? Ou da cena. Tá? Onde esse objeto vai ser colocado, tá, na posição, tá, e orientação aí que você entender que ele deve ficar. Tá? Então tem uma transformação aqui para colocar esse objeto, tá, dentro do sistema de coordenadas do mundo. Ok? Então, essa parte que está presente aí na computação gráfica tridimensional, tá, é exatamente a mesma da computação bidimensional. Tá? Em geral, o que você vai usar aqui é translações, rotações e escalamentos, tá, para fazer essa transformação. Ou você pode escrever uma transformação genérica, afim, tá, o mesmo projetivo, embora, em geral, o que se faz é usar o mesmo repertório que nós tínhamos antes. Tem uma pequena dificuldade com relação à rotação, porque uma rotação no plano, ela é dada por um escalar, tá? Se dá um número. Tá? Uma rotação no espaço é um objeto mais complicado. Tá? Então, normalmente, essa rotação é especificada como sendo uma rotação em torno de um eixo.
Tá? E aí você passa isso aqui como uma função desse tipo. Tá? Você tem um ângulo e tem o vetor na direção do eixo. Tá? Então, o que você faz é se define um eixo, tá? Você tem um objeto e roda em torno desse eixo, tá? Um determinado número de graus. Tá? Não necessariamente essa é a melhor coisa do mundo a fazer, tá? Mas, em geral, é assim que os sistemas gráficos definem rotações. É inerente aqui ao espaço que rotações sejam objetos mais complicados aí da gente definir. Ok? Então, essa história de pegar o nosso objeto, tá, e colocar no sistema de coordenadas do mundo, tá, é igual ao que existia em computação gráfica 2D. O que tem agora de diferente, tá, é que na computação gráfica 2D, passar do sistema de coordenadas do mundo para o da tela, era muito simples. Tudo que você queria fazer é uma transformação afim, tá, escolhendo uma janela. Tá. Agora a coisa é mais complicada. Tá, porque você tem que passar para o mundo bidimensional e nesse mundo bidimensional, os objetos, inclusive, podem estar na frente uns dos outros, tem que lidar com a questão da visibilidade desses objetos. Tá? Vou fazer aqui uma outra figura. Tá? Então, você fez essa passagem, tá? Eu não vou mais me preocupar com essa passagem que está aqui. Tá? Você tem aqui o seu sistema de coordenadas do mundo, tem aqui todos os objetos que você quis colocar aqui na sua cena, pode ter vários objetos aqui para representar, estão aqui no espaço, bonitinhos, e você quer, tá, olhar esses objetos. Tá? Então, para fazer isso, você vai precisar simular, tá, o que uma câmera fotográfica faria, tá, ou que um pintor faria, tá, ao representar esses objetos. Tá? Então, você vai ter que posicionar um observador, O, tá? Você vai ter que definir um plano no qual ele vai registrar essa cena. Deixa eu desenhar primeiro o plano aqui. Então, você tem um observador, tem um plano de projeção no qual ele vai projetar essa cena. Sobre esse plano, você tem que definir uma janela que vai corresponder efetivamente à imagem a ser gerada. Tá? E você tem, na computação gráfica bidimensional, então, até esse momento, quer dizer, esse plano no qual eu defini uma janela e o observador, definem um tronco define uma pirâmide aqui no espaço, certo? Então, em princípio, os objetos que estão visíveis são os objetos que estão dentro dessa pirâmide de vértice aqui no observador. Tá? Só que isso não funciona. Tá? Você não pode considerar essa pirâmide inteira. Tá? Vou explicar por quê. Nas placas gráficas modernas, tá? A maneira como você estabelece, tá, a visibilidade dos objetos, tá, e o nosso processo de imaginamento vai refletir isso, guardando para cada pixel que você desenha, tá, qual foi, não somente calculando a posição do pixel que você quer desenhar, mas registrando nesse pixel, tá, qual é a profundidade do ponto da cena que gerou esse pixel. Profundidade medida a partir do observador. Por quê? Porque você tem vários objetos aqui que, se tivessem considerados isoladamente, poderiam corresponder ao mesmo ponto lá da tela, ou no mesmo raio divisado. Tá? Então,
a maneira como normalmente a gente faz, a gente processa cada objeto separadamente. Tá? Mas se você processar cada objeto separadamente, o que vai aparecer lá no final vai depender da ordem de processamento. Não é isso que você quer fazer. Você quer certificar de que o objeto que vai aparecer aqui, tá, é o objeto mais próximo, porque ele está obstruindo a visão dos demais. Tá? Então, um modo de fazer isso, sem precisar fazer uma análise geométrica complicada aqui da cena, que era feita no início da computação gráfica, não tinha outro jeito. Tá? Mas usando as placas gráficas atuais, você não faz essa análise. Tá? O que você faz é desenha os objetos lá à vontade, só que na hora que você desenha um objeto, você grava no pixel que você desenhou. Então, você desenhou aqui um pixel que corresponde a um desses objetos. Tá? Além de você gravar nesse pixel a cor que ele deve ter, você grava, tá, uma informação de profundidade, tá, que é gravada lá no chamado Z-Buffer, tá, ou buffer de profundidade, depth buffer em inglês, que é uma estrutura do mesmo tamanho da tela, tá, que no lugar de você guardar a cor, você guarda um número que corresponde à profundidade desse ponto. Tá? E aí, na hora que você vai escrever sobre um pixel, você compara a profundidade do ponto que está querendo desenhar sobre aquele pixel com a profundidade do ponto que já está lá. Se ele tiver uma profundidade menor, tiver mais próximo, tem prioridade, apaga o que está lá, porque ele está na frente. Mas se ele tiver uma profundidade maior, você fala, não, já está ocupado esse pixel, não vou desenhar nada. Ok? Então você precisa registrar essa profundidade. Ela falou, tudo bem, registra. Não, mas essa profundidade é registrada com uma certa precisão, tá? Com um certo número de bits. Tá? Então, você vai ter que codificar, tá? E não é registrada em ponto flutuante, tá? Ela é registrada em ponto fixo, tá? É registrada dentro de uma escala. Então, para você poder fazer isso, você vai ter que escolher essa escala. E para escolher essa escala, você vai ter que determinar, dentro aqui da sua pirâmide, tá, qual é a área de visualização que você vai querer ter. Tá, você vai ter um plano mais próximo, tá, e um plano mais distante. Tá, e essa região, esse tronco de pirâmide, que por alguma razão é chamado um frustrum, não sei de onde é que vem essa palavra não, de visão. Então, frustrum é uma palavra que, em bom português, seria um tronco de pirâmide, mas se usa aí esse termo em inglês, tá, que corresponde a esse tronco de pirâmide entre esses dois planos. Tá? Isso é importante você definir isso, porque isso vai definir com que precisão esses objetos, a profundidade desses objetos, tá, vai ser colocada. Então, para não me aborrecer, vou fazer esse meu tronco frustrum de divisão ir de 0 até 10.000. Tá bem, se você fizer isso, nada contra, mas você vai ter menos precisão na hora de definir se um objeto está na frente ou atrás do outro. Tá? Se você realmente não vai precisar de toda essa gama de valores, tá, convém se restringir ao que você quer. Esse tipo de coisa também é usado, né, para embutir mecanismos de visualização não realista que são muito úteis. Né? Por exemplo, você pode querer ter uma cena aqui no qual você tenha paredes. Imagina que isso aqui seja uma casa com diversas paredes. Tá? Então, em princípio, se você está aqui na sala, você não vê o que está lá no quarto. Tá? Mas você pode querer tratar a parede como se fosse invisível. Tá? Como se tivesse olhar de raio-x. Então, nesse tipo de coisa, basta você deslocar esse plano mais próximo, tá, para depois da parede aqui que está separando a sala do quarto.
Você fica no lugar lá da sala, tá? E aquela parede se torna invisível aqui para a cena, porque você vai estar limitando a sua atenção para objetos que estão colocados apenas atrás daquela posição. Então, para fazer corte em objetos, tá? Visualizações esquemáticas, esse arranjo, tá? Ele é muito bom. Então, o que é necessário especificar? Então, depois que você faz tudo isso, então, tá? Você vai produzir, tá? Uma transformação que vai desenhar os seus objetos aqui na tela, tá? E vai registrar para esses objetos qual é a profundidade deles. Então, à primeira vista, a gente, em visão computacional, a gente considera essa transformação de visualização como uma transformação do espaço para o plano, mas na computação gráfica não é bem assim, porque a informação de profundidade precisa ser mantida. Você precisa dessa informação para poder fazer visibilidade dos objetos. Tá? Então, na verdade, a transformação que a gente vai fazer, tá? Já adiantando aqui a história, tá? O que a gente vai fazer? O processo de visualização consiste, tá, em pegar esse frustro de visão, tá, e obter uma transformação projetiva conveniente em que esse frustro de visão seja transformado num paralelepípedo. Tá? Muito parecido com o desenho que eu acabei de apagar aqui em 3D. Porque quando ele é transformado num paralelepípedo, tá, você já tem de cara, para cada ponto, qual é a posição dele projetada, quer dizer, a projeção perspectiva vira uma projeção ortogonal, tá, que você lê diretamente das coordenadas. Então, a ideia, se eu registrar isso aqui, a ideia, no final das contas, é obter uma transformação projetiva que leve o frustro de visão no paralelepípedo menos 1, 1 por menos 1, 1 por 0, 1, onde a imagem é de modo que x, y, z de cada ponto forneça sua projeção xy, sua profundidade z, e indique se ele está na região visível. Então, através dessa transformação, tá, a gente torna, por exemplo, você pode ter uma dúvida, será que um ponto que está aqui é visível ou não na cena? Então, o problema de descobrir se esse ponto está dentro ou fora do tronco de pirâmide é enjoadinho. Mas depois que você fizer a transformação, você transforma esse ponto pela transformação projetiva. Descobrir se ele está dentro ou fora do paralelepípedo é trivial, é só ver se a x está entre menos 1 e 1, y entre menos 1 e 1, z entre 0 e 1. Então, isso resolve o nosso problema de clipping, quer dizer, de determinar que pontos ou que pedaços de objetos são visíveis ou não.
Tá? Quando você fizer isso, nas coordenadas x e y, já está pronto aqui um ponto para ser levado para a tela. Tá? Não, mas está na escala menos 1. Sim, você vai ter depois uma transformação que leva o menos 1, tá, para o espaço de tela. Mas é uma transformação trivial. Uma transformação afim trivial, depois que a projeção está nessa faixa. Tá? E tem as profundidades todas nesse intervalo de 0 a 1. Então, quais são os pontos que vão estar visíveis em termos de profundidade? Esse que der um z entre 0 e 1. Se z for maior do que 1, é sinal de que ele está além do plano, que é esses dois planos aqui, são chamados de plano near, de próximo, e far, de longe. Tá? Então, pontos que estiverem entre near e far vão ter o z entre 0 e 1. Ok? Então, o que a gente tem que fazer, tá, é isso, tá? Pegar esse tronco de pirâmide, tá, que está especificado aí no sistema de coordenadas do mundo, inicialmente, de algum modo, tá, e fazer essa transformação. Tá? Então, a gente faz isso, tá, por uma sequência de transformações. A maior parte delas transformações afins, tá? E num passo apenas a gente precisa de uma transformação projetiva. Exatamente a mesma transformação projetiva que eu ilustrei aqui no plano, aplicada ao espaço. Tá? Então, o primeiro passo, tá, que a gente tem que fazer aqui nesse processo, tá, mudar, tá, para um sistema de coordenadas apropriado. Porque como é que você vai especificar, tá, a posição, tá, e a orientação da câmera? Tá? Você tem que pensar como é que isso vai ser feito. Tá? Mas, uma vez que você tenha feito isso, tá, associado, tá, aqui à câmera, eu tenho um sistema de coordenadas da câmera. Tá? Então, esse sistema de coordenadas da câmera, tá, ele é caracterizado pelos eixos U e V, que vão corresponder ao plano de projeção, tá, e por um eixo N, tá, que é a direção normal ao plano de projeção. Tá? Então, o primeiro passo aqui desse processo é transformar coordenadas do sistema de coordenadas do mundo, tá, para o sistema de coordenadas da câmera. Tá? Então, para você poder criar a imagem desses pontos, tá, você tem que sair do sistema de coordenadas do mundo, onde você definiu esses pontos, e exprimi-los no sistema de coordenadas da câmera, tá, onde vai ser mais natural, tá, eu fazer essa transformação. Tá? Então, como é que eu defino esse sistema de coordenadas da câmera? O que eu preciso fornecer para ele ficar caracterizado?
Então, como é que a gente define, tá, esse referencial? O sistema de coordenadas da câmera, tá, é a posição O do observador. Isso é moleza, tá? Você vai usar o sistema de coordenadas do mundo, tá, para fornecer essas posições, OX, OY, OZ, no sistema de coordenadas do mundo. Você vai dizer, o observador está colocado, tá, nessa posição. Tá? E você precisa dar os vetores unitários U, V e N, tá? Que são os vetores unitários na direção dos 3 eixos. Tá? O eixo no qual você vai querer que seja a direção horizontal da imagem, a direção vertical da imagem e a direção de profundidade. Tá? Olha, não tem jeito aí de você pedir para uma pessoa que seja de criação, não? Forneça aí 3 vetores unitários mutuamente ortogonais, que pronto, está feito o seu negócio. Então, aqui tem uma pergunta: como especificar? Como é que você vai dizer para um cara, tá, como é que ele vai especificar? Então, por exemplo, digamos que eu queira criar, tá, uma imagem sintética daquele cantinho aqui da sala. Tá? Então, o sistema de coordenadas vai estar lá no canto da sala. Seria melhor se os eixos fossem ortogonais aqui na sala, mas tudo bem. Eu coloco aqui um sistema de coordenadas, posicionei lá aqueles objetos, consigo especificar minha posição aqui, minhas coordenadas aqui, sei lá, 4 metros aqui, 0, que eu estou bem aqui no eixo Y, uma altura igual a 1,60 m mais ou menos aqui dos meus olhos, 1,70 m do céu. Sei botar meu olho aqui na história. Tá? Mas agora, o que eu vou querer fazer, tá, é isso, né? Enquadrar a cena. E não vou querer fazer isso dizendo coordenadas de U, V e N. Tá? Ninguém merece isso. Né? Então, como é que a gente faz? Tá? Qual é a maneira natural de eu fazer isso? A maneira natural, tá? O vetor N é um vetor natural. Tá? Direção perpendicular, tá, é uma coisa natural da gente fazer, mas a rigor, a forma mais natural de fazer isso, tá, não é especificando esse vetor, mas especificando um ponto que esteja na minha direção de mirada direta. Tá? Então, uma das coisas que eu vou fazer é especificar um ponto principal que nos sistemas normalmente ele é chamado de look at, olhar para. Então você diz qual é um ponto da cena, tá, que você quer que fique bem na sua visão direta aqui. Se a imagem for centralizada, vai ser bem no meio da tela. Tá? Então, se eu digo quem é esse ponto P, daqui vai sair que N é simplesmente o vetor unitário determinado pelo O e pelo ponto P. Tá? Moleza. Tá? E U e V? Como é que eu vou definir U e V? Então, U e V tem um grau de liberdade dentro do plano perpendicular a N. Tá? Então, na verdade, agora tem só um grau de liberdade. Tá? Então, vamos pensar aqui novamente aqui na minha foto. Tá? O que eu defini até agora, tá, foi qual é a direção perpendicular, tá, ao meu olho que eu vou tomar. Então, se eu fizer isso, eu estou olhando para cima. Se eu olhar aqui, eu estou para baixo. Se eu estou aqui, eu estou olhando a cena. Então, o N está definido. Agora, qual é a maneira, tá, como a gente determina,
tá? O U e o V. Então, uma pessoa que não queira tirar uma foto artística, tá? Você vai usar a sua câmera assim, para tirar ali, ou vai usar assim? Segundo modo, né? O que você está fazendo aqui? O que você está querendo preservar nessa escolha, tá? Em relação a essa que está aqui? O que você está querendo fazer? O que é a coisa mais importante, tá, que a gente olha numa imagem, tá, e julga se é uma imagem razoável ou não de uma cena? Linha horizontal não é bem assim, porque linha horizontal não é absoluta. Linhas horizontais, apenas aquelas que são paralelas à imagem, aparecem. Então, se você tira uma fotografia daqui dessa cena, essa reta que está aqui é uma reta horizontal, mas ela não aparece horizontal. Tá? O que é mais absoluto é a linha vertical. Linhas verticais, você não vai querer que saiam muito, tá, da vertical. Tá? Então, o que então, na verdade, são duas coisas, né? Por meio do ponto principal e do vetor, normalmente chamado de VAP, tá? Vertical up. Só que não é tão simples, porque você não pode especificar, tá, um vetor, tá, e dizer que ele deve ser vertical na sua cena. Isso pode não ser possível, de modo geral não é possível. Tá? Quando você gira, tá, as possíveis direções da imagem, tá, que você não tem, não adianta que uma direção que seja assim, por exemplo, não vai aparecer vertical. Tá? Deve estar o mais próximo possível da vertical da imagem. Então, você tem dois vetores do espaço. Então, você tem... E aí vai ficar mais claro por que isso não necessariamente é possível. Você tem um vetor n, que você já definiu. E você tem um vetor VAP, que não necessariamente é ortogonal a ele. Se ele não é ortogonal a ele, tá, ele não necessariamente fornece, ele não pode ser usado diretamente como o vetor V. Tá? O que você gostaria de fazer aqui? Olha, eles dois definem um plano. Tá? O que você vai fazer é usar como vetor V o vetor desse plano que seja efetivamente perpendicular a n. É isso que você vai fazer. É o melhor que você pode fazer para manter essa direção como vertical. E isso a gente faz, tá, em dois passos. Porque, na verdade, como você tem N e V, como você tem o plano que contém N e V, o U é perpendicular a N e a V, e, portanto, é perpendicular também a N e ao VA. Então, você pode calcular o U, tá, através, tá, do produto interno, tá, de N e V. Quer dizer, quando você multiplica N por V, você acha U. Quando você multiplica N por VAP, você também acha U. Então, a conta que a gente faz é essa. Você acha o U
fazendo o produto vetorial de N por VAP, tomando o unitário, tá, nessa direção. A rigor, a gente quer fazer o contrário. A gente quer fazer de VAP por N. Tá? Vou explicar por quê. Isso é para que a gente tenha a orientação positiva, tá? UVN. A gente quer ter uma posição positiva UVN, o produto vetorial de U por V, o U tem que estar para cá. Para que o produto vetorial de U por V forneça o vetor N. Tá? Se você quiser essa orientação. Tá? Se você não quiser a orientação oposta, pode fazer na outra ordem. Então, o U vai ser isso. E uma vez que você tenha o U, o V sai como produto, tá, de N por U. Tá? Então, essas duas equações aqui produzem a informação que a gente precisa para começar o processo. Tá? Então, você especifica qual ponto que você está vendo, qual a direção que você quer que seja mais próximo possível da vertical, que eu escolheria aqui o 001. Tá? E com base nisso, você acha qual é o sistema de coordenadas, as informações que definem o referencial da câmera. Tá? A sua posição e os vetores U, V e N. Tá? Na terça-feira, a gente pega daqui para definir as demais transformações. É só isso que está faltando para a gente terminar a matéria da prova. Como eu disse, hoje à tarde vai ter uma lista na página do curso, tá? Caso vocês queiram ir adiantando alguma coisa dela. Ok, nos vemos terça-feira.